Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sou eu, Rogério Murbach, em mais um vídeo reflexão acerca do universo da espiritualidade, da meditação, do yoga e afins. E uma das questões que eu sempre fico me indagando, obviamente que uma questão eu me indago e tal, é em relação à aplicabilidade, a questão prática de de tudo que é espiritualidade, de tudo que eu aprendo com espiritualidade. Trocando em miúdos, para que serve tudo isso? Para que serve uma prática, uma disciplina, uma austeridade? Para que serve toda vez que eu vou me iniciar num caminho espiritual, dentro da espiritualidade, seja lá qual for a prática? Qual a aplicação disso na vida prática? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou estudar um texto? Por que eu vou fazer uma prática de yoga? Por que eu vou fazer uma frequência, uma periodização periódica de meditação, de crias, de purificação, seja lá do que for? Por que eu faço isso? Eu tenho um ponto de vista meu específico, mas esse ponto de vista é muito interessante no sentido de que aplicar isso na vida prática é como me ajudar a conduzir a minha vida, né? Como que eu conduzo a minha vida? Como que isso facilita? Qual a contribuição desta prática na minha vida? Né? Qual a contribuição que estudar esse texto, fazer uma prática de yoga, não só nos aspectos mais assim palpáveis, físicos, mas também no levar, no conduzir a vida. Esse é um questionamento que vale a pena a gente perceber. Fora do tapetinho, fora de qualquer outra, do seu terreiro, do seu quadrado, do seu shala, de qualquer lugar, como que o que isso vai contribuir para mim? E aí eu vou desenvolver em cima disso um raciocínio, que é um raciocínio meio assim, que eu tenho que tomar um pouco de cuidado e ir devagar nessa reflexão, porque ela fala acerca da origem das coisas e nós vamos caminhar juntos. Na verdade, vamos caminhar juntos. É como se eu estivesse junto com vocês pensando sobre isso. Então a gente pode partir do pressuposto de que vamos primeiro começar com o mundo. O mundo. Eu adoro isso aqui. O mundo. A gente tem o sistema solar, a gente tem a Via Láctea, a gente tem os outros sistemas, a gente tem as outras galáxias, e a gente tem universos e multiversos, enfim, infinidade de coisas. Temos o tudo, o tudão, tudo. A minha pergunta é, desde os 13 anos de idade, quem criou tudo isso? Acho que é de todo mundo, né? E aí eu tenho duas posições, eu não, né? Isso são livros que eu li, isso não é nada mesmo. Ou isto foi criado por alguém, ou se autocriou. Se foi criado por alguém, quem criou esse alguém? Este alguém se autocriou. Ok, então, um alguém se autocriou e criou tudo isto. A outra alternativa é que se autocriou. Se autocriou a partir da sua própria consciência, a consciência a partir da sua própria inteligência, da sua própria, seus próprios poderes, digamos assim, criou tudo isso, se autocriou. Então uma coisa importante perceber que eu tenho alguém que se autocriou e criou isto, e uma outra coisa que se criou sozinho. A partir do momento de uma coisa que se criou sozinha, tudo isso é um desdobramento dela. Eu e meu irmão somos a mesma coisa, porque somos desdobramento desta coisa. Eu e Olivia, minha cachorra, somos a mesma coisa. Somos desdobramento dessa coisa que se autocriou. Vamos partir para essa linha, ok? Muito bem. Só que nós somos manifestações diferentes dessa coisa. Eu sou diferente do meu irmão, e sou diferente da Olivia, e sou diferente da árvore que está aqui na frente. Essencialmente somos viemos da mesma estrutura criadora, mas somos diferentes. Fazendo uma analogia, a própria árvore tem os troncos, os galhos são da mesma árvore, mas são diferentes, são manifestações diferentes. O mar, aqui na frente, o que acontece? As ondas, seja o mar de Nazaré com ondas gigantescas ou o mar da Lagoinha aqui com ondas minúsculas, elas têm um começo, um meio e um fim, e quando elas acabam, elas voltam para o oceano, ok?
elas retornam para o oceano. Então, elas, em algum momento, elas são manifestações. A onda de Nazaré em Portugal é gigantesca, com 10 metros mais até de altura, e a onda aqui é de meio metrinho, de 30 centímetros. A onda são diferentes, mas ambas fazem, quando voltam, nascem e voltam para o oceano. Então isso é importante a gente pensar nesse retorno, né? Nessa volta. Um anel de ouro, quando é derretido, ele deixa de ser um anel, mas ele continua tendo a sua substância, ele continua sendo de ouro. Eu posso fazer um brinco, eu posso fazer uma pulseira, muda o nome, muda a forma, mas a essência é a mesma. E aí eu me pergunto, bom, tudo bem, até aí eu consegui entender. Qual a aplicabilidade disso na prática para nós todos? Como que a gente desenvolve isso, né? Aí sim tem uma coisa interessante, voltando ao início da nossa explicação. Se eu acho que alguém desenvolveu algo, alguém criou algo, quando eu peço alguma coisa, eu peço para alguém. Alguém, você, X, que criou algo, poderia me conceder uma graça? Se eu acredito que esse universo se autodesenvolveu pela sua própria consciência, eu não peço para alguém, eu peço para mim. Por que para mim? Porque eu sou desdobramento desse universo. E essa é uma distinção muito pautada dentro das religiões ocidentais e orientais, né? Então você tem sempre a figura, nem todas, mas você tem sempre buscar o Criador fora e buscar o Criador dentro, né? Então não adianta, por exemplo, até mesmo dentro das filosofias orientais, você pode ser um shivaísta e pedir para Shiva, Shiva, lá fora. Ou Shiva, Shivohan, eu sou Shiva, e peço para Shiva aqui dentro. Uma é uma perspectiva dual, eu e mais algum. A outra é a perspectiva monal, única, um sem o segundo, uma mônada, né? Eu, o primeiro, sem o segundo. Então, existe o eu, que é você, que é todo mundo, que somos todos nós, divididos em diferentes manifestações. Muito bem, Murbach. Então, se eu sou o Todo-Poderoso, por que eu estou tomando toco nessa vida um atrás do outro? Por que eu estou tomando caixote? Vamos partir do pressuposto que, na sua plenitude de eu, nós somos manifestações diferentes. Uma onda de Nazaré dá muito mais trabalho que uma ondinha de meio metro, ok? De 20 centímetros, uma marolinha. São manifestações diferentes. No nosso caso específico, nós não temos que acumular nada. Nós temos que tirar coisas. Essas coisas que nós temos que tirar são pontos de vista, são limitações, são crenças, são projeções. É toda uma parafernália que tem dentro da nossa mente que nos impossibilita, primeiro, de entender que nós somos o todo. Primeiro, de entender que tudo isso é o todo. E segundo, que nós somos tudo isso e somos o todo também. Fazemos parte de uma coisa só, dentro dessa perspectiva. Então a gente acaba atribuindo, criando uma identificação com esse personagem, com essa coisa construída durante anos. Veja bem, uma situação pode ser para uma pessoa extremamente desafiadora e para outra não. Uma situação pode ser fruto de sofrimento para mim e para outra pessoa não. Eu posso fazer uma suposição sobre algo que a pessoa fez, um ato que a pessoa fez, que eu estou achando porque isso, porque aquilo, e na cabeça da pessoa isso nem passou por perto. Então, quer dizer, são coisas que só existem na minha cabeça, que se criam, configuram e formatam esse universo, formatam o meu entendimento desse mundo. Por isso que é importante eu entender, basicamente, se eu estou pedindo para Jesus, se eu estou pedindo para Buda, se eu estou pedindo para Shiva, ou se eu estou pedindo para Jesus, se eu estou pedindo para Buda, se eu estou pedindo para seja lá quem for, Shiva, aqui dentro. Porque é uma perspectiva de alguém que criou um outro, ou eu estou tendo essa perspectiva na não dualidade. E aí isso, em termos práticos da minha vida, acarreta o quê? Acarreta em tudo. Porque aí eu começo a entender que as respostas para os meus problemas estão dentro de mim mesmo. Porque eu crio alguns problemas e as respostas eu vou encontrá-las através disso. Eu não vou terceirizar na mão de ninguém resolver problemas que eu mesmo criei. Eu não vou terceirizar a minha fé, eu não vou terceirizar a minha disciplina espiritual. Não, eu vou me conectar com a minha fé, com a minha disciplina espiritual. Eu posso fazer meu puja aqui no meu altar todo dia.
Mas isso não significa que eu estou adorando segundos e terceiros. Eu estou adorando a essa divindade que está dentro de mim. Eu estou reconhecendo essa divindade que está dentro de mim. E partindo desse pressuposto, eu começo a eliminar algumas estruturas de dualidade. Porque eu começo a ver que eu estou nesse universo para, de certa maneira, experienciar. Eu, Rogério, universal, estou me experienciando de uma outra forma. Ou seja, a consciência plena se experiencia através desta forma, Rogério, mas também é da forma do meu irmão, mas se experiencia também da forma do cachorro, não é? Se experiencia da forma de uma árvore e da onda, inclusive do ouro, porque tudo, vamos partir do pressuposto que tudo é uma unidade só, nada existe além dessa unidade, nada existe além, se você estuda essa questão de Shiva e das outras religiões, enfim, nada existe além dessa unidade que a gente pode chamar, no meu caso específico, de Shiva, mas outras pessoas podem chamar de Deus, podem chamar do que você quiser, entendendo que ele é tudo, que permeia todos e permeia tudo em qualquer momento. Então eu entrando em contato com isso é importante. E entrar em contato com isso, existem algumas ferramentas para se entrar em contato com isso. Essas ferramentas não são exclusivas do universo do yoga, essas ferramentas não são exclusivas do universo da meditação. No Ocidente nós temos alguns filósofos, que são alguns pensadores, alguns sábios, que são adeptos ou, digamos assim, iluminados do caminho direto. O que é o caminho direto? O caminho direto é quem sou eu? A pergunta fundamental, quem sou eu? Né? Atma Vichara, que é digamos assim, a investigação da alma. Quem sou eu? Então você tem, dentro dessa vertente, o mais famosinho moderno aqui é o Eckhart Tolle, depois você tem o Rupert Spira, você tem o Goldstein, que já é de uma vertente um pouco mais católica, mais cristã, você tem também, fazendo esse questionamento, o Moody tem o guru, né, dele, que foi o Papaji, né, não é Babaji, Papaji, e você tem também em cima deles Ramana Maharishi, que também é um cara que teve essa experiência, teve essa confirmação de quem sou eu, dessa questão do universo, da unidade, e depois ele foi estudar textos clássicos e tal, mas dentro da gente também tem essas pessoas que trabalham a questão do caminho direto. E isso é fundamental para a gente entender e resolver questões do cotidiano, que é como a gente leva a nossa vida. Isso não é só exclusividade de yoga e meditação, não, mas é de autorreflexão, porque é dali que eu vou buscar energia, força, intuição, é dali que eu vou buscar aquietar a minha mente. Eu tive a maior epifania, uma das maiores epifanias que eu tive foi pedalando. Eu pedalava muito, chegava até a competir de mountain bike, tudo. Então foi em cima de um pedal, foi em cima de uma bike que eu senti o maravilhamento, a primeira vez o maravilhamento do mundo, não é? Isso é importante, de como as coisas assim estavam numa outra frequência da maravilha do mundo, em cima de um pedal de uma bike depois de um dia de chuva, que abriu um sol. E eu vi aquilo e falei, gente, isso é Deus, né? A outra vez foi cantando, né, um mantra, vocalizando um mantra, um Namah Shivaya, que tive uma epifania, digamos assim. Uma outra vez foi quando eu fui visitar um local em Ganeshpuri de Baba Nityananda, onde ele dormia, onde ele sentava, onde era a casa dele, enfim, né? E lá tive também isso. Tive num ritual de ayahuasca muitos anos atrás também, que foi importante, esses indícios, né? E obviamente hoje em dia eu tenho isso nas minhas meditações, tranquilas, assim, bem em casa, sem grandes coisas, eu consigo. Tem momentos que eu sou invadido por essa epifania, eu sou invadido por essa energia de contentamento, de uma felicidade que não se sabe se vem da onde. Não é o dia inteiro assim, e eu tenho problemas como todo mundo tem, então relaxem, vocês também têm essa possibilidade de ter problemas e acessar essa coisa. E eu tenho problemas que eu entendo que eles são transitórios, que eles passam, que muitos foram criados pela minha mente em algum momento com algum determinado nível de apego, mas também tenho, quando eu consigo entender que eles passam, que eles são transitórios e que eu vivo no presente, eu sou invadido desse momento, dessa energia, desse contentamento. Eu gosto de falar essa palavra, contentamento. Outro dia meu pai me perguntou meu pai estava me dizendo que
uma coisa que importa muito para ele é saber se os filhos estão felizes. Eu fiquei pensando nisso, né? E ele pergunta para os filhos: meu filho, você está feliz? Não está? Eu acho que a felicidade, ela é, em alguns momentos, né, alguma coisa diferente de alegria, aquela coisa mais eufórica, mas a felicidade, em alguns momentos, a gente consegue percebê-la, e em alguns momentos ela está obscurecida por questões X, até muito produzidas da nossa mente, e coisas desse cotidiano, dessa vida dual, apesar da minha percepção não ir por esse caminho, que me tiram um pouco fora do sério. Mas quando entendo que eu sou uma manifestação desse divino, estou aqui para cumprir esse dharma, esse fluxo, essa lei, essa regra, eu consigo me soltar mais, eu consigo aproveitar mais, eu consigo relaxar. E olha que é difícil, porque eu tenho um nível de tensão bem alto, né? Mas eu sinto assim, ultimamente, então eu tenho sentido isso com mais frequência. Então não é um monopólio, não é uma exclusividade de quem faz meditação, se bem que ajuda, de quem pratica yoga, se bem que ajuda, de quem pratica as artes marciais, que também, de quem faz mindfulness, que eu também faço, também ajuda, mas é de quem vai nadar, de quem tá pegando onda ali na frente, stand-up hoje tem um dia maravilhoso, tá com a mente entrando nessa máquina de funcionamento, nessa qualificação da mente. Então, por isso que é importante a gente saber, fechando aqui o vídeo, da importância da nossa prática espiritual para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a contribuição de vivermos melhores. Não tem sentido eu ficar aqui fazendo uma prática maravilhosa de yoga, sair daqui atormentado, ou estou com um problema e ir lá fazer a prática e não resolvo o problema, e falo, poxa, minha cabeça ficou lá em cima. Não, a tua cabeça tem que estar, né? Então, se você resolva primeiro esse teu problema, esse problema de vida cotidiana, esse problema que te aflige, que, enfim, tenta resolver, se é da tua alçada também, porque tem problemas que não dependem da gente, isso é importante perceber. E depois você vai fazer a sua prática também. Claro que a prática ajuda a oxigenar, uma corrida, uma caminhada, uma atividade física, uma higiene mental, isso tudo te ajuda muito a abrir um espaço na mente, mas também não adianta você falar, poxa vida, essa pessoa só me transtorna, só me detona, atrapalha a minha meditação. Não, você não tem que estar meditando agora você tem que estar resolvendo aquele problema, depois você vai meditar. A não ser que você tenha uma prática frequente e naquele dia não encaixou, você fala, tem alguma coisa errada, a gente começa a perceber isso. Tá bom? Então fiquem com isso, com essa mensagem. Pra que disso tudo, dessa espiritualidade, dessa elucubração, dessa busca toda? Eu acho que é mais pra gente experienciar essa realidade, seja ela dual, mesmo que o meu ponto de vista não seja o dualismo, a dualidade, mas ela é, sim, de certa forma, este mundo de opostos, de polaridades muito fortes, então a gente experiencia isso, só que a gente observa e não participa se for convidado. Tá bom? A gente só observa. Tem um amigo meu que fala isso. Ele fica observando algumas cenas e fala, participo. Participo se convidado. Eu já mudei um pouquinho. Eu observo e não participo se for convidado, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, e até o próximo vídeo reflexão. Não tem periodicidade, não tem calendário de publicação, não tem essa intenção de agradar o algoritmo, tem só a intenção de contribuir para todos vocês. Então fiquem antenados no canal, no meu Instagram, e enfim, que aí sempre tem coisas, tem os boletins, tem tudo que eu divulgo aí, tá bom? Obrigadinho, beijo e até mais. Tchau, tchau.